Torcedor do Vasco, verdade. Na verdade, aqui eu vou fazer uma homenagem ao nosso amigo Leandro Venetilho. A gente não vai falar do Vasco. Vamos falar da Laranja Mecânica, vamos falar do Nova Iguaçu. O Laranjão da Baixada, classificado para a final do Campeonato Estadual, primeira vez na sua história, indo à final do Carioca. Bom, vou botar aqui na tela os lances, mas já vou pedir para falar um pouco desse jogo, Tiagão. O que você viu de Nova Iguaçu e Vasco? 1-0 Nova Iguaçu. Lembrando que foi no Maracanã, mas mando do Nova Iguaçu. Do Nova Iguaçu. Cara, assim, muita gente falou, deu a zebra, mas será que foi zebra mesmo o Nova Iguaçu tirar o Vasco? E aí? Cara, são 3 jogos, 2 vitórias e um empate, né? Então, assim, não estou nem dizendo por tamanho de clubes, né? Claro que o Vasco é infinitamente maior do que o Nova Iguaçu. Mas a campanha feita pelo Nova Iguaçu e o futebol que vem desempenhando o Vasco, só dá para dizer que é zebra se for comparar a grandeza de time. Porque na bola, no futebol, o Nova Iguaçu não está deixando a desejar, não está fazendo feio para ninguém. No primeiro jogo da decisão, teve até a chance de fazer o segundo gol, matar o jogo lá. O Vasco foi conseguir o seu gol ali no abafa, com o Piton de novo. Neste segundo jogo da decisão, o Nova Iguaçu muito seguro de si, jogava por um empate, né, por 2 resultados iguais. Mas assim, pela campanha que fez o Nova Iguaçu ao longo do campeonato, pelo futebol que vem sendo apresentado pelo Vasco, por todo esse contexto, eu acho que foi muito merecida a passagem do Nova Iguaçu para a final do campeonato. Honestamente, eu acho que não tem a menor chance de ser campeão contra o Flamengo. Acho que a disparidade de elenco e de futebol ela é muito grande, mas para o Nova Iguaçu já é uma vitória absurda estar fazendo a final do Campeonato Carioca, né? Quem no começo do ano falava que o Nova Iguaçu, a não ser o Leandro Venetillo, colocava o Nova Iguaçu lá entre os 4 e para disputar a final. E o Nova Iguaçu não saiu do G4 em nenhum momento, tá? Em nenhum momento. Ele se manteve ali em cima, inclusive fez os grandes, né, Botafogo e Vasco, brigarem para ver quem ia classificar na última vaga. Não é que ele entrou na última, ele classificou tranquilo. Opa, já com vantagem, né? Eu já tô aqui. À frente de Vasco e do Fluminense. Eu já tô aqui, tá tudo certo. Então, excelente campanha da Laranja Mecânica. Acho que, como eu falei, não tem a menor chance de ser campeão carioca, mas fez muito bem até aqui. Acho que colocou o seu nome na história. Quem sabe aí almeje coisas maiores aí ao longo desses próximos anos. Já está fora da Copa do Brasil, mas eu acho que não foi zebra nenhuma se a gente não considerar aí por nome, né, por grandeza de clube. Eu acho que foi merecida, só desempenho, né? Só desempenho, 100% merecida a classificação do Nova Iguaçu. Boa. Concordo com você, Tiagão. E assim, teve uma coisa que é bom falar até sobre esse jogo. O próprio Ramon Dias estava tentando achar alternativas para o Vasco jogar, né, com mais consistência, principalmente. Ele optou por tirar o Paulo Henrique da lateral direita, botou o Rojas, que é um lateral direito, que é um zagueiro, para poder fazer a lateral. E aí ele fez uma dinâmica diferente nessa posição. Ele acaba perdendo um jogador mais agudo, que é o caso do Paulo Henrique. Ele botou o Adson, que é um cara que corta mais para o meio, então ele perdeu a linha de fundo de um lado. Enfim, ele tomou algumas atitudes, botou o Praxedes como titular, que também foi muito válido pela torcida. Ele tentou fazer alguma coisa para fazer o Vasco ser melhor do que foi no primeiro jogo, que de fato sofreu muito. Eu diria que o primeiro jogo foi empate por sorte do Vasco, né? Que o Léo Jardim fez também, obviamente, mérito do Léo Jardim por ter feito grande defesa no primeiro jogo. Então, Diegão, com isso que o Vasco apresentou nesses 2 jogos contra o Nova Iguaçu, o que você entende que isso preocupa o Vasco para o restante do ano? O Vasco quer jogar a Copa do Brasil, tem o Brasileirão, e assim, a janela vai fechar, já fechou, né? Mas ainda tem a janela doméstica para possíveis destaques dos campeonatos estaduais. O Vasco já está interessado em destaques do próprio Nova Iguaçu, né? Principalmente dos atacantes ali, tem o Iago, o Carlinhos e o Bill, que eu vou falar um pouco deles mais daqui a pouco até, que foi um dos principais pontos positivos do Nova Iguaçu. Eu queria que você falasse um pouco do que esse Vasco preocupa, pelo que você viu desse Campeonato Carioca, principalmente essa semifinal, para o resto do ano. Eu acho que faltam peças de fato, né? O
O Vasco vem se acertando com um esquema ali com 3 zagueiros, mas ainda insistência em algumas peças que a gente está vendo que não está dando certo. Então, foi o Praxedes, tinha sido o Zé Gabriel. Zé Gabriel. No outro jogo também, que não foi mal. Então, assim, mostra principalmente que o Vasco precisa de um volante para jogar ali nessa posição que nem o Zé Gabriel, nem o Praxedes conseguem fazer. E o Vasco precisa também de opções pelas pontas. Hoje o Vasco só tem 2 opções de pontas, que são o Adson e o David. Adson ainda pode trazer mais alguma coisa, mas, cara, o David não é aquele jogador que você vai esperar dele o diferencial em muitas partidas. Ser titular absoluto, nada do tipo. Exatamente. Então, assim, o Vasco, de fato, ainda precisa, e por mais que tenha, eu acho que o Vasco precisa ainda de um zagueiro. O João Vitor não conseguiu se firmar. O Medel, ele é um jogador que joga muito bem na sobra, mas ele não pode ser esse primeiro zagueiro, né? E o Léo tem um jogador que vem sendo muito contestado pela torcida do Vasco também. Então, acho que principalmente ali nessas 3 posições, um ponta de velocidade, mais um volante e um zagueiro, o Vasco precisa, no mínimo, para ter um time titular. Isso eu não estou nem entrando em elenco. Então, assim, acho que a briga do Vasco esse ano ainda vai ser para tentar se manter e ver se consegue ter um campeonato mais tranquilo. Sim. Cara, eu acho que de fato o Vasco ele vai ter que trabalhar muito bem com as peças que tem. Eu acho que ele não vai poder fazer contratações que vão diferir tanto do elenco que ele já vai ter para esse primeiro, né, essa primeira metade da temporada, porque claro que vai chegar no meio do ano, vai poder contratar. Ano passado, se pode dizer, o Vasco se livrou do rebaixamento graças à janela do meio do ano. Então, o Vasco ele vai ter que ir muito bem. Eu acho que principalmente esse tempo que ele vai ter até a estreia do Campeonato Brasileiro, né? Ele vai ter um bom tempo para poder trabalhar e pensar em alternativas para isso, quando ele de fato tiver os seus principais jogadores numa noite ruim. Piton é um dos principais jogadores do Vasco. Se tiver uma noite ruim, tem que arrumar solução. Tem o Payet, tem o Verratti, que depende de bola chegar nele, enfim. De fato, o Vasco ele tem que ficar de olho, porque não está tudo bem. Assim, o Vasco ele sofre muitos anos para brigar porque briga contra o rebaixamento, então ele tem que ainda ficar de olho nisso, porque de fato ele tende a sofrer se continuar dessa forma. Bom, vamos